Olha só, pessoal, essa dúvida que me mandaram aqui. O Banco Central anuncia redução da taxa Selic e o mercado reage muito mal. O que isso tem a ver e como influencia as operações? Tem uma vantagem muito boa a pessoa ser um operador, porque certas coisas como essa não causam pânico, não causam nada. Não afetam muito as operações não, pessoal. Inclusive essa taxa Selic no gráfico é muito perceptível ver que ela ia começar a ceder, ia começar a fazer uma queda, que é a questão da redução que a gente vê aí. E para falar a verdade, muitos investidores estão torcendo para que a taxa caia, porque esse dinheiro que está lá parado só na renda fixa, ele migra para as ações. Então tem muitas posições, principalmente de fundo hedge, que ele está torcendo realmente para essa queda. Porque algumas posições elas têm margem cruzada com ações, por exemplo, e aí com a redução da taxa, o mercado de ações sobe. Tem muitas outras operações bem mais complexas que utilizam das famosas opções, que são as verdadeiras opções, não é nada de opção binária. São as opções da B3, que, por exemplo, vamos lá. Então, voltando aqui, você está lá arrediado no mini índice, certo? O que vai acontecer agora com a redução da taxa é que alguns papéis específicos vão sofrer mais que os outros. E essa queda que vai vir no índice vai ser desses papéis. Então a galera vai lá no mercado de opções e começa a vender put. Por quê? E não vender a call? Porque quando você vende call, você ganha, né? Você obtém lucro com a queda. E se você vender a put, você na verdade está buscando comprar mais papéis com desconto pelo preço mais barato da queda. E nesses mercados você consegue lucros bastante expressivos, que você consegue fazer a sua margem cruzada, você consegue proteger essas posições. Mas não é isso, o mercado é muito amplo. Para quem tem intimidade, você consegue se proteger de inúmeras formas, né? Como eu sempre falo, não é só o que é vendido por aí, um setup milagroso com o in mais longo que o stop. Então é assim que funciona para operadores profissionais. A gente não vê notícia, a gente não tá aí para nada, não liga para esse pânico que as pessoas veem aí e acompanham no noticiário. Porque as operações já estão com seus targets e não vai ser notícia que vai mudar isso a longo prazo. Então sim, você ser um operador tem vantagem sim na hora de você fazer os seus investimentos. Inclusive eu acho que o mercado reagiu tão mal com essa redução da taxa Selic porque ela foi pouca. Acho que esperavam mais a queda, né? Porque ela está muito alta ainda. E esse dinheiro realmente precisa migrar para o mercado de ações para para quem tem dinheiro ganhar mais dinheiro, essa aqui é a verdade. E então, para o operador profissional, pouco importa essas notícias aí. Claro que existem momentos de que você precisa prestar atenção, principalmente em questões de geopolítica, essa do Estreito de Hormuz, por exemplo. Eu estava olhando o gráfico do petróleo e as posições se formando no 110 e começou a acontecer muito acúmulo de venda naquele 110 ali, né? E a vontade de quem não conhece a dinâmica era de vender aquele gráfico ali, barril a 110. E o que aconteceu depois? Veio uma zona de lateralização, uma pressão que explodiu, foi para cima, bateu quase 120, foi 121, não sei. E o gráfico do petróleo, ele é um gráfico muito pesado. Cada movimento que ele faz ali no tick é um volume absurdo de dinheiro. Por isso que o operador precisa também conhecer o setup dele. Porque se é um setup funcional, ele vai conseguir abrir sim ele em vários ativos, como no do petróleo, criptomoeda, ações, índice. Só que ele precisa ficar atento a essas questões de volume. O gráfico de DI. Tem muita gente aí que não sabe, nunca nem viu um gráfico de DI, que é basicamente o gráfico da taxa Selic. E quem já conhecia esse gráfico e quem olhava para ele já viu o ponto de venda. E é um gráfico que particularmente eu não opero, porque ele é um gráfico também muito violento em questão da movimentação. Cada tique dele ali é uma quantidade colossal de grana que está movimentando. Então, para quem opera com níveis, fazendo hedge, você precisa ter um capital muito elevado para começar a participar ali. E por que eu falo de começar a participar?
porque é assim em qualquer gráfico que você vai entrar. Aquele momento que você está vendo do preço atual, ele nada mais é reflexo de batalhas que aconteceram lá atrás, lá do passado. Então o gráfico, ele só é o que aconteceu para trás, que nós nem prestamos atenção em padrões gráficos. Operadores profissionais não ligam para padrões gráficos, porque assim, imagine que vocês são um operador de um capital estratégico de um fundo, e o gestor te liga lá do departamento e fala, libera e alivia a posição X porque precisa de liquidez aqui para tal coisa. Cara, você vai falar para esse cara assim, não, eu não posso liberar, aliviar a venda, a compra agora, porque tem uma cruz da morte que tá vindo bem ali. Você é louco, cara, não existe isso. Você que dê seus pulos, cara, você fecha ali um pouco da posição, provê a liquidez, depois você se vira para ajeitar a head de novo. E é assim que funciona. Não tem essa de padrão gráfico. É simples assim, cara. O mercado exige que você seja frio. O mercado, ele é, eu diria que quase 100% do mercado, de tudo aquilo que você está vendo ali na tela, quase 100% é emoção. O mercado é pura emoção. Mas quem é frio vai sobreviver a ele. Não vai com a manada. Vai estar ali posicionado com firmeza, sabendo o que está fazendo. E é assim também para investimentos. E quando você começa a fazer uma leitura do mercado através do seu setup, identificar os níveis, que nem eu sempre falo, os níveis de lateralização, os níveis de negociação, os níveis de zona livre, que o preço passa ali batido, levando tudo que é stop, e você começa a perceber. Também leva em conta aquele conceito de que cada tique é como se fosse uma casa que você andou no tabuleiro, fica mais fácil de você poder caminhar entre as baleias e tubarões que ali tá. Você não ser só mais uma sardinha. Eu contei uma história para você, fiz uma analogia no outro vídeo, vamos lá, vamos fazer de novo. Imaginem que o preço de